seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e a paz do Senhor estejam com você neste sábado e em toda a sua vida. Que alegria nós podermos estar juntos mais uma vez, falando de Deus, falando com Deus. Que Nossa Senhora possa hoje nos acolher em seu manto de amor, nos trazer a esperança, interceder por nós, para que nós tenhamos mais esperança, tenhamos mais fé, mais coragem para combater todos os males que tentam se levantar contra nós. Toda peste, toda praga que possa se levantar contra nós, que nós sejamos assim resistentes pela força da intercessão de nossa Mãe Maria. Nós iniciamos esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ouvir uma passagem do Evangelho bastante conhecida nossa, pelo menos um versículo desse você já ouviu falar muitas vezes. E nós já falamos também há pouco tempo, falamos sobre este Evangelho, mas é a liturgia que nos traz e nos coloca diante, da Páscoa do Senhor, diante da missão que os apóstolos receberam e esta missão que é também transferida a todos aqueles que foram batizados, aqueles que foram crismados, aqueles que vivem a sua fidelidade à obra do Senhor. Então, nós vamos pegar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, os versículos de 15 a 20. Marcos 16, de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. E disse Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos guardem e nos conduzam para a vida eterna. Muito bem, irmãos e irmãs, nós ouvimos aquilo que o Senhor disse para os apóstolos e aquilo que Ele está dizendo também para cada um de nós. E eu estava olhando aqui um pedaço na liturgia das horas,
aonde fala sobre a constituição Sacrosantum Concílio, quer dizer, concílio sacrossanto, que fala sobre a liturgia. Então, tem uma parte que diz assim: por esse motivo, como Cristo foi enviado pelo Pai, assim enviou os apóstolos, repletos do Espírito, não apenas para, ao pregarem o Evangelho a toda criatura, anunciarem que o Filho de Deus, por sua morte e ressurreição, nos havia libertado do poder de Satanás e da morte e transportado para o reino do Pai, mas também para celebrarem aquilo que anunciavam, a obra da salvação mediante o sacrifício e os sacramentos ao redor dos quais gira toda a liturgia. Irmãos, o Senhor, Ele, como nós temos visto em todos esses dias, Ele que se entregou inteiramente, deu sua vida por causa de nós, por causa dos nossos pecados, Ele pagou por todos eles para nos proporcionar a salvação. E Jesus, que ressuscitou para que também nós ressuscitemos. E Ele então, ao se encontrar várias vezes, depois da sua ressurreição, continuou se encontrando com os apóstolos, com os discípulos, cerca de 40 dias ainda depois da sua ressurreição, antes dele ir para o céu. E aqui está falando justamente que depois disso ele subiu ao céu, quer dizer, a sua ascensão. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, logo no início nós vamos ver a ascensão do Senhor ao céu. Mas tudo bem. Então, Jesus, ele, primeiramente, antes da sua morte, ele convidou cada um dos seus apóstolos, daqueles homens que ele confiava para poder propagar a mensagem da Boa Nova pelo mundo afora. E ele então preparou a eles, fez com que eles testemunhassem, que eles aprendessem na prática, como que era anunciar o reino dos céus. E após então a morte do Senhor, que ele também anunciava aos seus discípulos e apóstolos, ele então deu o envio a esses homens. E interessante que ele fala, no versículo 15 mesmo, na segunda parte, versículo 15b, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quer dizer que Jesus, ele se preocupava com esta missão que não poderia ficar apenas entre algumas pessoas. Não poderia ficar somente na cidadezinha deles, somente lá naquela terra, lá do Oriente, mas que esta boa nova, essa notícia, esta graça de Deus, que era a salvação, que é a salvação, ela não ficasse somente lá naquelas bandas, só na panelinha, como se diz, mas que ela pudesse chegar ao mundo inteiro. E além de enviá-los a pregar no mundo inteiro, ele falava: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Todas aquelas que existiam e todas aquelas que viriam existir
também pudessem receber o anúncio da boa nova do Senhor. E ele dizia uma coisa: se vocês acreditarem, se vocês forem batizados e acreditarem, olha aqui, quem crer e for batizado será salvo. Vocês serão batizados no Espírito Santo. Se vocês acreditarem nesse batismo, vocês serão salvos. Aqueles que não acreditarem não serão salvos, serão condenados. São palavras dele. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ele dizia também que para aqueles homens que tinham visto tantos milagres, ele disse: esses milagres acompanharão os que crerem. Se você, meu apóstolo, meu discípulo, você acreditar, você irá anunciar a boa nova e ainda vocês receberão esta graça especial que são os carismas. E ele dizia: estes milagres acompanharão os que crerem. Veja bem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal, imporão as mãos e os doentes ficarão curados. Então, aquele que anuncia, aquele que se dispõe, aquele que acredita, claro, ele será, a sua mensagem será acompanhada pelos milagres, será acompanhada pelas obras de Deus, para que assim, anunciando com os lábios, com a palavra, também os gestos, né, as obras fiquem impregnadas e marquem ali a presença de Deus. Então, depois que o Senhor falou, ele foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. E os discípulos, então, o que fizeram após este envio do Senhor? Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Que maravilha, irmãos! É isto, e que o Senhor tem isso para todos nós que somos batizados, de fazermos também as obras do Senhor. Jesus hoje já não está mais fisicamente, visivelmente presente entre nós, e a igreja então recebeu esta missão de ser continuadora da obra do Senhor. Disponhamos-nos a sermos essas testemunhas, disponhamos-nos a sermos esses missionários, disponhamos-nos a anunciar Jesus vivo, ressuscitado, aquele que tudo fez do passado, pode fazer hoje, basta nós acreditarmos. Que o Senhor, nesse dia, nos convença disso, de que nós também somos enviados a anunciar a boa notícia. Em meio a tantas más notícias, nós cristãos recebemos do Senhor, não é? Recebemos do Senhor esse envio para anunciarmos a boa nova ao mundo inteiro e a toda criatura. Então, quer dizer, todos os lugares que nós estivermos, todas as pessoas que estiverem conosco, elas merecerão receber o anúncio e conhecer a palavra de Deus e conhecer o nosso Senhor, o nosso Deus, o Salvador de nossas vidas. Vamos dizer sim ao Senhor, não é? Vamos dizer ao Senhor. Vamos rezar juntos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Maria, Mãe querida, missionária, evangelizadora, rogai por nós que recorremos a vós. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos de todos os inimigos e fuja de sua face todos os que vos odeiam. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Deus te abençoe. Fique em paz. Eu seguirei